Boa noite. Vamos dar início ao culto desta noite, começando com a leitura da Palavra de Deus. Salmos 92. Nós vamos ler de 1 a 4. Salmos 92. Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltérios, com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exaltarei as obras das tuas mãos. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, nós estamos gratos por mais essa oportunidade que nós estamos tendo na tua presença, juntamente com cada irmão, cada visitante, cada congregado. E nós pedimos a direção do Senhor para esse culto, Ele aceitando os nossos louvores, nos ensinando através da tua palavra, nos alegrando com as promessas que nós encontramos na tua palavra. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós, por nossa igreja. Nós agradecemos porque nós podemos confiar naquelas promessas maravilhosas do Senhor. E nesta noite nós queremos mais uma vez render graças ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. 203 do livrinho 88, voz de melodia. A graça de Deus. Sim.
Então vamos colocar de pé aqueles que puderem, para nós cantar o último corinho desta noite. Após o pastor tenha falado. No 35 do livrinho, 53 do bom dia do dia. 36. Guarda o meu coração. Sentar, pastor Valdir. Boa noite, irmãos. Depois de mais de 20 dias, eu estou de volta aqui com os irmãos. Eu acho que todos sabem porque eu estive fora, não é? Pelo menos naquela primeira parte, eu espero que na segunda também. Espero que você tenha orado e continue orando pela família, principalmente os meus sobrinhos que perderam a sua mãe. Para eles, com certeza, é bem doloroso, não é? Para a família toda, mas principalmente para eles. Mas uma coisa que não sei se todos sabem é que minha irmã já era convertida há muitos anos. Ela participava no início de uma igreja batista regular em Manaus. Depois ela mudou de bairro e também foi para outro tipo de igreja. Mas ela cria verdadeiramente em Cristo. E foi isso que nós destacamos naquele velório. Nós tivemos um pequeno culto e eu destaquei isso, e no próprio cemitério também alguém me perguntou se eu ia falar alguma coisa, e evidentemente eu estava preparado para falar e falamos, não é? Destacando essa verdade, que eu sei que nessas horas é só a palavra de Deus que pode nos confortar, não é mesmo? Porque palavras de homens são palavras de homens, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que é viva e eficaz, e ela realiza um trabalho nos nossos corações. Então eu falo isso para os irmãos agora, como a gente diz, com um misto de sentimentos. Tristeza pela partida, mas uma alegria de saber que todos os que creem em Cristo estão na presença do Senhor. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Salmo 107, e enquanto os irmãos vão abrindo aí a palavra de Deus no Salmo 107, eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que ajudaram mesmo. Eu sei que alguns ajudaram bastante, levaram esse trabalho nesses dias em que eu estava ausente e precisava estar. Então, o irmão Dorival, o irmão Jonatas e outros mais
que realmente se esforçaram para fazer, não é? Até alguém que não é da nossa igreja, mas tem um contato bem próximo de nós, esteve aqui dirigindo o culto, e nós só temos que agradecer a todos aqueles que prontamente nos auxiliaram. Também, de forma especial, eu quero agradecer a Deus, e também pensando na ajuda do pastor Jair, que já havia feito conferências conosco, não nesse prédio, mas eu acho que ali na garagem, quando nós nos reuníamos ali há vários anos atrás. Depois o pastor Mateus, que nos atendeu assim em cima da hora. Era para alguém pregar naquela quarta-feira de noite, mas quando foi de manhã, o irmão Jonatas entrou em contato comigo e diz: olha, a pessoa não fez. E eu pedi ao Jonatas, então, irmão, fala com ele para ver se faz ao vivo. O irmão Jonatas recebendo e fazendo aquela transição, eu não sei como ele faz, ele sabe, mas também a pessoa não podia, estava impedida. E eu acho que era umas 10h30 da manhã, eu estava entrando em contato com o pastor Mateus, lá do Rio de Janeiro, que já pregou aqui pessoalmente, também já deu conferências, aliás, já pregou sobre desinfectando o coração no ano passado. E prontamente ele fez a pregação, ele arrumou. Então, dou graças a Deus, porque há pessoas dispostas e mesmo em cima da hora correm para socorrer. Então, agradeço mesmo a Deus. E também eu sei que o pastor Tiago esteve aqui domingo passado, né? Nós combinamos com ele. Já fazia um tempo que nós estávamos planejando tê-lo e as coisas não aconteceram exatamente como nós estávamos esperando em relação à vinda dele, mas graças a Deus tudo deu certo no momento certo. Então nós só temos aqui a agradecer. Irmãos, e este Salmo 107 fala exatamente sobre este assunto de agradecer, de render graças ao Senhor. Vamos ler Salmo 107, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Vamos orar. Nosso Deus bendito, nós te agradecemos uma vez mais neste dia pelo privilégio que temos de te buscar e saber que o Senhor está nos ouvindo, que pode nos atender e realizar grandes coisas nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus bendito, também porque estamos reunidos na tua casa nesta noite para cultuar ao Senhor, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E talvez para muitos de nós não seja necessariamente um aprendizado, mas uma lembrança daquilo que o Senhor nos diz. Nos dê corações sensíveis, maleáveis, para que desse modo então nós tenhamos um bom tempo na presença do Senhor e voltemos para os nossos lares mais agradecidos do que quando nós chegamos aqui. Nós te bendizemos, Pai, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero usar essa primeira parte do versículo 1 como título: rendei graças ao Senhor. Vamos usar essa primeira parte como título: rendei graças ao Senhor. Mas antes de tudo, nós precisamos fazer algumas considerações que eu acredito que são de grande importância, antes mesmo de nós fazermos uma meditação neste salmo. Então, se você observar este começo do salmo e comparar com o salmo 105 e o 106, você vai observar, como nós podemos dizer, um tipo de uma trilogia de louvor e de ações de graças. Então, olha aí o salmo 105, a primeira parte. Ali diz: rendei graças ao Senhor. E continua:
Quando você começa o Salmo 106, vai dizer a mesma coisa. Aleluia! Rendei graças ao Senhor. E no 107, que nós já lemos há pouco, rendei graças ao Senhor. É verdade, esses não são os únicos salmos que tratam deste assunto de render graças, de gratidão, de louvor. Mas é interessante que esses três estão juntos aí, formando, como dissemos, essa trilogia de louvor e ações de graças. Também este salmo mostra as aflições humanas, as tribulações pelas quais nós passamos, tanto no deserto, como os irmãos observarão ali no verso 4, voltando ao Salmo 107, né? No deserto, também nós vamos ver ali nas trevas, verso 10, um pouco mais adiante no 17 você vai encontrar no caminho de transgressão, no 23 fala nos mares, e falando, portanto, sobre várias situações e circunstâncias da vida. Este salmo também vai mostrar a intervenção de Deus em todas as situações da vida pelas quais nós passamos. E nós podíamos dizer que este salmo tem um tipo de divisão bem interessante. Fala de tribulação, depois de oração, em seguida de livramento e termina falando de louvor. Em cada uma dessas partes que nós chamamos atenção, em cada uma dessas partes vai falar sobre isso. Vai aparecer um problema, vai aparecer a oração, vai aparecer a resposta de Deus e por último aquele brado de louvor e de adoração. É muito importante observarmos isso na nossa vida como um todo. Nós vamos passar por essas mesmas situações da vida. E em nossos dias que nós estamos vivendo, com certeza isso tem sido uma realidade maior, principalmente para algumas das nossas famílias. Este salmo, então, é um convite para que toda pessoa seja agradecida ao Senhor. E como diz o salmo repetidas vezes, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Os irmãos vão encontrar isso no verso 8, no verso 15, 21 e 31. Fala sobre isso. Rendam graças ao Senhor por causa das suas maravilhas em favor dos filhos dos homens, ou seja, da humanidade, das pessoas neste mundo. Então, sendo assim, irmãos, hoje à noite nós queremos considerar alguns motivos para sempre rendermos graças ao Senhor. Sempre rendermos graças ao Senhor. O primeiro motivo é por causa dos seus atributos eternos. Nós já temos ali no verso 1: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bondade. O Senhor é bom. Bondade, não é? Um grande motivo, a bondade de Deus. Isso significa que Deus é bondoso e generoso, que Ele sente prazer em fazer coisas boas em favor das suas criaturas. Deus sente prazer em mostrar a sua bondade, em estender a sua mão, em fazer coisas boas em favor das suas criaturas. E eu usei esse termo, suas criaturas, propositadamente, que aqui fala sobre os filhos dos homens, não é? Não apenas em nosso favor, que já estamos em Cristo, mas Deus faz coisas boas também em relação até ao incrédulo. Lembra que a igreja falou sobre isso? Sobre derramar a chuva, lembra? Mandar o sol e tantas outras coisas para todo mundo. Ele distribui gratuitamente a todas as pessoas. E realmente isso é muito bom nós pensarmos que Deus é bondoso assim. Ele sente prazer em fazer coisas boas em favor das suas criaturas. Todo o salmo deixa claro que a sua bondade é grande e alcança todas as criaturas de Deus em todos os lugares do mundo. Deus é muito bondoso. Só que muitas vezes parece que nós esquecemos disso. Mesmo nós que já estamos em Cristo, parece que esquecemos da bondade grandiosa, constante, fiel do Senhor para conosco o tempo todo. E o mundo, de maneira geral, normalmente não reconhece, não é? Por isso, irmãos, pelo fato de que Deus é bondoso, então Ele nos ajuda, socorre,
ampara, estende as suas mãos poderosas e vem ao encontro das nossas necessidades. Por isso é que nós temos que louvar e bendizer ao nosso Deus, render graças. Por isso, Deus estende a sua mão. Eu gosto de pensar nesse ponto, naquela experiência que o apóstolo Pedro teve. Estava no meio ali do mar, passando aquela situação de dificuldade, viu o Senhor se aproximando e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faça andar por sobre as águas. E ele começou a andar, só que logo em seguida ele começou a afundar. E o Senhor fez o quê? Estendeu as mãos para tirá-lo de lado. E a nossa vida é igual. Nós vamos muitas vezes estar tão firmes em nossa fé e de repente acontecem certas coisas que não são nada boas, mas nós podemos clamar ao nosso Deus e saber que Ele vai estender a sua mão para nos socorrer, para nos ajudar. Também esse mesmo salmo, na segunda parte, do versículo 1, fala sobre outro atributo, além da bondade, fala sobre misericórdia. Está aí, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia significa que Deus sempre mostra compaixão por suas criaturas, principalmente naqueles dias de dor, crise e sofrimento. Deus sempre mostra a sua misericórdia. Assim, a sua misericórdia, quando nós consideramos o Salmo como um todo, se revela em cada circunstância da vida. Ao cuidar dos viajantes, do verso 4 ao verso 9, ao cuidar dos encarcerados, do verso 10 ao verso 16, ao cuidar dos enfermos, do verso 17 ao 22, ao cuidar dos navegantes, nos mares, não é? Verso 23 a 32, e também ao cuidar, irmãos, da humanidade em geral, do verso 33 até o final, versículo 43, mostrando, portanto, a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus atinge todas as pessoas. Existe um texto no livro de Lamentações que nós gostamos de citar, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, mortos. As misericórdias é algo constante de Deus. Por isso nós temos que agradecer ao nosso Deus constantemente. Nós temos que render graças ao nosso Deus constantemente. Tudo isso então mostra que o Senhor é bom e é misericordioso. Então, quando nós pensamos num culto de louvor, mesmo que eu sei hoje não houve nenhuma apresentação assim diferente, não é? Não tem problema. Mas que a nossa vida seja um culto de louvor. Mesmo em casa, nós estejamos prestando um culto de louvor ao nosso Deus, uma vida de louvor ao nosso Deus, de adoração, de gratidão, e isso constantemente. Um outro motivo, irmãos, para rendermos graças ao Senhor, e precisamos fazer isso sempre, versos 2 e 3, é por causa da sua grande redenção. Leamos os versos 2 e 3. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. O nosso salmo começa dizendo: rendam graças ao Senhor. E aqui diz: olha, os remidos do Senhor devem fazer isso. E eu quero destacar aqui, quando nós falamos sobre remidos, 3 verdades sobre essa questão dessa grande redenção. Em primeiro lugar, a redenção que Deus mesmo realizou. Nós temos ali: digam-no os remidos do Senhor, ou os remidos pelo Senhor, aqueles que foram remidos pelo Senhor, pelo Deus dos céus. Observe esses termos, portanto, que são usados aqui, os remidos do Senhor, e diz os que Ele, ou seja, o Senhor, resgatou. Por isso nós louvamos ao nosso Deus, porque Deus nos resgatou. E é interessante que aqui fala de uma coisa que já aconteceu. Já aconteceu, algo que Deus já fez.
E com certeza para muitos de nós, se não, espero eu, todos nós que estejamos aqui, já tenhamos passado por essa experiência de termos sido resgatados por Deus. Desse modo, então, o próprio Deus é quem nos liberta e livra das tribulações, conforme a sua vontade soberana, a sua vontade perfeita. É Deus quem faz isto. E tudo isso, então, indica e prova que somente Deus é digno de todo o nosso louvor, adoração, gratidão, hoje e eternamente. Nós adoramos a Deus. Nós não adoramos Moisés, ou Pedro, ou Maria, ou até a igreja, ou alguma personalidade em nossos dias, porque em nossos dias existem talvez mais idólatras do que nos tempos passados, porque hoje até evangélicos adoram evangélicos. Você já ouviu essa história? Essas grandes personalidades aí, grandes pregadores, televangelistas, muitos deles são tratados como se fossem ídolos ou algo parecido. Então as pessoas seguem à risca e deixam Deus e a palavra de Deus de lado porque estão seguindo aquele pregador, aquele televangelista, ou aquele missionário, né? Ou aquele apóstolo, ou coisa parecida. Nós adoramos não pessoas, nós adoramos o próprio Deus. Nós adoramos aquele que nos resgatou, aquele que nos libertou, aquele que realizou uma obra nas nossas vidas, coisa que ninguém pode fazer. Uma segunda palavra sobre essa questão dessa grande redenção, irmãos, é que é uma redenção das mãos do inimigo. Nós temos ali no versículo 2, a última parte, os que ele resgatou da mão do inimigo. Quando pensamos em mão, nós pensamos em algo forte. É isso, na verdade, que Deus tem feito em toda a história do seu povo, resgatando o seu povo, tirando e libertando o seu povo das garras do inimigo. Nós podíamos pensar em pelo menos 2 momentos históricos na vida do povo de Israel. Ou seja, quando o Senhor resgatou o seu povo do cativeiro egípcio, isso em cerca de 1450 a.C. Quando Deus fez isso, tirou de lá, resgatou de lá. Interessante como a Bíblia, toda a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, fala sobre esse acontecimento. Foi algo tão importante, tão marcante na vida do povo de Deus, que o povo não se esquecia. Então você vai lendo ali o livro de Gênesis, tudo bem, quando chega em Êxodo, Deus resgata o seu povo do império egípcio, na verdade a escravidão daquele cativeiro, e a partir daí o povo sempre está fazendo referência, seja Moisés, seja Josué, seja Samuel, sejam os profetas, todos eles, os salmistas, como nós vemos aqui de maneira assim rápida, mas se você ler todo o livro dos Salmos vai encontrar isso repetidas vezes, que Deus resgatou o seu povo do cativeiro egípcio, tirou com mão poderosa, com braço estendido e expressões assim falando sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus. Mas uma outra ocasião também para a qual nós chamamos a atenção em que isso aconteceu na história do povo de Israel, irmão, foi quando o Senhor resgatou o seu povo do cativeiro babilônico. Isso em cerca de 445 a.C. Lembra que por causa do pecado, idolatria, maldade, desobediência a Deus e infidelidade, o que Deus fez? Deus disse que iria enviá-los para o cativeiro. E o povo foi. E o povo ficou 70 anos lá. Mas a promessa de Deus é que eles ficariam apenas 70 anos. Então o Senhor Deus os tirou de lá. E nós podemos ler alguns salmos que falam exatamente disso, que o Senhor restaurou o seu povo do cativeiro e levou para a sua cidade, ou seja, para a cidade de Sião, Jerusalém. Deus fez isso. Deus é aquele que resgata. Deus é aquele que tira. Somente Deus tem o poder de resgatar
ou libertar qualquer pessoa das mãos do nosso maior inimigo, independentemente do lugar onde se encontrem. Nós temos ali no verso 3 que diz que o Senhor resgatou o seu povo, verso 3, e congregou de entre as terras. Uma outra tradução vai falar sobre nações ou povos, porque está falando disso, né? As outras terras. Fala do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar, ou seja, de todos os cantos. Deus retira, e Deus tem retirado. E eu quero ler juntamente com este versículo, mas não desmarque o nosso texto, o livro de Apocalipse. Em Apocalipse nós vamos ler ali, irmãos, no capítulo 5, Apocalipse 5, verso 9, aqui está falando sobre aquela reunião celestial, está falando sobre a visão, que fala do Cordeiro, e lá na presença de Deus, lá no céu, Apocalipse 5, 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Lá no céu, os anjos, também os salvos, aqueles que já chegaram lá, estão cantando, louvando a Deus. E aqui diz: porque foste morto, falando de Cristo, não é? E com o teu sangue compraste. Veja o preço que foi pago. Jesus Cristo morreu para nos dar vida eterna, para nos comprar para Deus. Como diz o texto, nos compraste para Deus. E diz mais: os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A vontade de Deus é salvar cada pessoa deste mundo. O sangue do Senhor Jesus Cristo é suficiente para pagar o preço do pecado de cada pessoa, não importa onde se encontra. Como diz aqui, tribo, língua, povo e nação, não importa. As pessoas mais distantes, o Senhor Jesus Cristo morreu por tais pessoas, para que elas também possam ser resgatadas. E diz que o Senhor já pagou o preço. Então, voltando ao Salmo 107, nós podemos entender isto quando fala ali no verso 3, e congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Temos que render graças ao nosso Deus, porque mesmo que nós não conheçamos todos os crentes deste mundo e nem temos essa capacidade, esse poder, não é? As pessoas estão sendo alcançadas bem longe de nós. E é bom que sejam alcançadas também perto de nós, não é? Uma terceira palavra aqui sobre essa redenção de Deus, essa grande redenção, é que é uma redenção que precisa ser proclamada. Volte ao versículo 2, a primeira parte. Ali diz o seguinte: digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. A ideia aqui é declarem, afirmem, falem. Irmãos, nós temos que falar dessa salvação. E é algo que nós precisamos dizer. Nós não podemos ficar calados. Eu sei que nesse período de pandemia tem sido um pouco difícil, não é? Por um lado. Mas por outro lado, talvez seja mais fácil. Porque nós podemos mandar mensagens e mensagens, tanto que nós pegamos e enviamos, como nós podemos mandar os links, não é? Para as pessoas que podem também ouvir a pregação. E nós podemos mandar versículos, e muitos dos irmãos têm feito isso, não é? Colocam lá no Facebook, eu mando de um para o outro, e eu estou aproveitando várias dessas coisas. Eu não sei se você tem observado isso. Nós estamos enviando também. Mas é oportunidade para falar de Deus e de Cristo, evangelizar, dar estudos bíblicos para muitas pessoas. Coisa que eu, pessoalmente, não havia pensado sobre isso no passado.
Quantos tinham pensado nisso? Bem poucos, né? Mas nós temos essa oportunidade a partir de agora, não somente agora durante esse período de pandemia, mas nós podemos aproveitar essas mesmas verdades que Deus tem nos ensinado e que nós conhecemos para levar avante. O nosso texto aqui diz: digam aos remidos do Senhor o que Ele tem feito, rendam graças. E nós temos que realmente fazer isso. Então os nossos cânticos, irmãos, todos eles falam sobre essa redenção em Cristo, sobre essa salvação. Os nossos cultos têm que ser uma forma de nós dizermos de Deus. A pregação, o evangelismo. No evangelismo nós temos que fazer isso. Falar de Deus às pessoas. Deus realizou uma grande salvação em nossas vidas, uma grande redenção. E nós vamos fazer o quê? Ficar calados? Há um texto no livro de Atos em que os apóstolos disseram mais ou menos assim, que nós não podemos ficar calados. Lembra de um texto assim? Nós não podemos ficar calados. Quantas coisas que vimos e ouvimos. Mas muitos de nós estamos calados. Aproveite as oportunidades para falar de Cristo, para falar dessa grande redenção e, portanto, do grande Redentor. A vida cristã tem que ser também uma forma de nós falarmos dessa salvação em Cristo. O que Ele fez em nossas vidas e o que Ele pode fazer nas vidas de outras pessoas, como Ele fez em nós. Eu ainda há pouco falei sobre a questão da pregação. A pregação tem que falar da salvação de Deus. E é interessante que quando nós olhamos tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, mas em particular o Novo Testamento, através de Cristo, dos apóstolos, das igrejas, a pregação sempre era cristocêntrica. Você entende isso? Ou seja, apontando para Cristo. Cristo é o centro. A mensagem sempre é falando sobre a salvação, sobre um resgate que Cristo fez e que a pessoa crendo no Senhor Jesus pode ser salva. E nós temos que falar isso. Só que muitas vezes em nossos dias não é isso que está acontecendo. Nós vemos tudo que é tipo de pregação que muitas vezes não exalta o Salvador. Não é Jesus a pessoa principal, mas sim é o próprio ser humano em busca de alguma coisa terrena e que vai ficar tudo aqui. Já a salvação em Cristo, a pessoa recebe aqui e não tem prazo de validade. Aliás, se dissermos que tem prazo de validade, nós vamos dizer que é um prazo eterno, ou seja, nunca finda, né? Nunca termina. Essa é a coisa mais importante. Então, irmãos, por que nós rendemos graças ao Senhor e precisamos fazer isso sempre, todos os dias, constantemente? Usando sejam os cultos, os cânticos, a pregação, o evangelismo, a vida cristã. Por quê? Por causa da grande redenção de Deus em nossas vidas. É por isso que nós podemos cantar e louvar ao Senhor. É por isso que nós podemos levantar as nossas vozes e cantarmos alegremente, porque o Senhor Deus realizou uma grande obra nas nossas vidas, a obra da salvação. Por isso, quando nós nos reunirmos aqui na casa de Deus, nós não vamos cantar as músicas do mundo. E eu não estou dizendo que em casa você pode fazer, não deveria também. Mas nós exaltamos ao nosso Deus. Nós glorificamos ao nosso Deus. Mas não só com nossas vozes, também tem que ser com as nossas vidas, não é? Nós encontramos ali do verso 4 ao verso 9, no Salmo 107, irmãos, um outro grandioso motivo para nós rendermos graças ao nosso Deus, por causa das suas obras poderosas. Verso 4 ao verso 9, nós vamos encontrar isso. Eu vou ler agora apenas os versos 4 a 6. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações.
Eu quero destacar essa obra aqui, que é a seguinte, que Deus ouve as nossas orações. Essa é uma obra de Deus. Ouvir as nossas orações. Ele tem prazer em ouvir. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 7, que nós podemos pedir, porque Deus responde. Nós podemos falar com Deus através das nossas orações. E quando pensamos aqui especificamente nos versos 4 e 5, que fala sobre andaram errantes pelo deserto, nós podemos pensar no povo de Israel andando realmente ali naquele deserto, tendo saído do Egito e caminhando para a cidade prometida, a terra prometida. Eles realmente andaram pelo deserto e foram 40 anos por caminhos solitários. Fala sobre famintos, sedentos, precisando, portanto, de socorro. Então, esses versículos 4 e 5 falam da peregrinação do povo de Israel no deserto por causa dos seus pecados, incredulidade, desobediência, infidelidade. E nós sabemos que isso resultou neles em muito sofrimento, dor e angústia. E realmente foi uma situação difícil para eles. Apesar disso, quando clamaram ao Senhor, foram ouvidos pelo Deus do céu, porque Ele é sempre bom. Nós temos lá no verso 6, não é? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Os irmãos podem considerar essa mesma frase repetida ali no verso 13, quando fala sobre aqueles que andam nas trevas, ou até mesmo quando nós olhamos ali no verso 19, daqueles que andam no seu caminho de transgressão. E também nós podemos observar a mesma verdade no verso 28, quando fala sobre aqueles que seguem pelos caminhos dos mares, e assim por diante, seguem pelos mares. Independentemente da situação em que a pessoa esteja ou que tenha feito, se essa pessoa clamar ao Senhor na sua angústia, a resposta é que Deus vai agir na sua vida. Portanto, quando clamamos em nossa angústia, Deus nos ouve e nos livra das nossas tribulações, como acabamos de destacar aí. Verso 6 diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 13: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Você vai ler a mesma verdade. Quando a pessoa na sua angústia buscar ao Deus verdadeiro de todo o seu coração, na sinceridade do seu coração, Deus vai estender a mão. Algum tempo atrás, eu acho que foi numa transmissão pela internet, toda pela internet, eu acho que foi numa quarta-feira, alguns meses atrás, nós falamos sobre perto está o Senhor. E realmente Deus se faz perto. Alguém já disse que Deus está perto de uma oração. A distância entre Deus e o homem é apenas uma oração. Ele clamar, humilhado, buscando ao Senhor. E ele vai encontrar Deus. Essa é a grande questão. Uma outra obra, irmãos, nós estamos chamando aqui de obra poderosa de Deus para conosco e que deveria nos motivar a render graças ao nosso Deus, é que Deus guia os nossos caminhos. Verso 7. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Conduziu-os, é a ideia de guiou-os, levou-os. E Deus fez isso. Lembra do povo no deserto, tendo saído do Egito e indo agora para a terra prometida? Deus foi guiando, não é? Foi conduzindo para uma cidade em que habitassem. Deus guia os nossos caminhos. Você lembra também do Salmo 23? No Salmo 23, aquele texto tão belo, vai nos dizer exatamente isso. Salmo 23, versículo 3.
Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é por bondade nossa, não é por qualquer merecimento nosso, é por causa do amor do seu nome. Deus ama tanto o seu próprio nome, e Ele empenhou o seu nome, porque o seu nome representa o próprio Deus, a própria pessoa de Deus. E por causa disso, então, Ele nos guia, Ele nos ajuda, Ele estende a mão, Ele vem ao nosso socorro. E eu também gosto de Isaías 48, 17, quando vai falando também sobre esse assunto de guiar e mostrar o caminho. Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Eu sou o Senhor, eu te ensino o caminho pelo qual deves andar. E no Salmo 107, ali diz: conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitassem. Deus é aquele que está nos guiando, está nos levando, talvez nos segurando pela mão, para nós então chegarmos onde precisamos chegar, para nós então fazermos o que nós precisamos fazer. E certamente todos nós que estamos aqui podemos dizer: é isso que Deus tem feito na minha vida. Não é verdade? É isso que Deus tem feito nas nossas vidas. É isso que Deus tem feito na vida desta igreja. E eu espero que na sua vida em particular, guiando os seus passos. Mas lembra sempre que Deus nos guia por meio do seu Espírito Santo em conformidade com a sua palavra. Nunca diferente disso. Se você se sentir guiado para fazer uma coisa errada, não, é o Espírito Santo que está te guiando para o que é errado. Deus nos guia. E isso é bom, saber que, mesmo que nem sempre nós possamos entender como as coisas estão acontecendo, mas sabemos que, de algum modo, a mão invisível de Deus, porém poderosa, está nos levando, nos guiando para onde Deus quer que nós vamos. E quanto mais dependentes formos do Senhor, mais Ele vai nos guiar. Uma terceira obra poderosa, irmãos, para a qual eu chamo a atenção, voltando ali ao Salmo 107, versos 8 e 9, é que Deus supre as nossas necessidades. Versos 8 e 9. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Isso mostra então que Deus é bondoso, é generoso e nos socorre nas nossas necessidades. O verso 9 fala sobre isso, nos dessedentou. Agora, quando você compara com o versículo 5, famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Enquanto estavam caminhando, surgiram as necessidades. E eles clamaram a Deus, e Deus supriu as necessidades. Nós estamos também caminhando para o céu. Não estamos indo para a terra prometida, nós estamos indo para a cidade celestial. Não é a terra prometida? E não vá confundir as duas coisas, tá bom? Estamos indo para a cidade celestial, mas nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, o Senhor está nos guiando. E em muitos momentos da vida nós vamos ter que clamar ao Senhor para o suprimento das necessidades, pela provisão. E Ele vai suprir, Ele vai guiar, Ele vai orientar, Ele vai nos ajudar, Ele vai estender a sua mão, Ele vai nos dar forças, Ele vai nos amparar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é isso? Recentemente, quando eu estava em Manaus, nesses dias atrás, alguém estava contando uma determinada história que eu já conhecia, mas eu acredito que eu já havia esquecido. Mas alguém estava lembrando uma determinada história que dizia mais ou menos o seguinte: que uma senhora sempre agradecia a Deus pelas coisas que recebia, ganhava e tinha, mesmo nas suas dificuldades. Então clamava aquela senhora a Deus, e Deus supria.
E um certo dia, um vizinho que era ateu, e viu aquela senhora orando e dizendo para Deus: Senhor, eu tenho necessidade, eu preciso que o Senhor supra, eu não tenho como suprir. E eu acredito que de algum modo o Senhor vai suprir essa necessidade. Então o vizinho ateu ouviu aquela história e disse: eu já sei, eu vou aprontar com essa senhora crente. Então comprou uma cesta básica e deixou lá e entregou para aquela senhora. E a senhora agradeceu e o homem disse assim: sabe quem foi que mandou essa cesta para a senhora? E ela disse: eu sei, foi Deus, porque Ele pode enviar até mesmo pelas mãos do diabo. E na verdade, irmãos, essa é a grande questão, não é? Se Deus quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar, independente de quem Ele vai usar. E nós vimos, essa é a questão da soberania de Deus. Lembra que algumas semanas atrás começamos aquele estudo chamado Deus é Grande? E a primeira questão que nós destacamos é que Deus é grande em soberania. Ou seja, Deus é aquele que governa e controla esse universo. Ainda que nós às vezes não saibamos explicar cada detalhe, mas a mão invisível, porém poderosa de Deus está agindo por detrás. E Ele pode nos abençoar de alguma forma. Às vezes, o nosso problema é que nós esquecemos, não é? Vem a dificuldade, vem a dor, e parece que às vezes nós esquecemos disso. Precisamos ser lembrados. Não é isso sobre suprir necessidades que nós vemos em toda a Bíblia? Lembra de Filipenses 4,19, quando Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Deus disse que vai suprir as necessidades. Por tudo isso, então, nós precisamos ser sempre agradecidos, porque de alguma forma o Senhor vai suprir. Verso 8: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Como vimos então, irmãos, nós temos bons motivos para rendermos graças ao Senhor, e rendemos graças ao Senhor o tempo todo, e sermos pessoas realmente agradecidas. Nós falamos ali que nós precisamos render graças ao Senhor, em primeiro lugar, por causa dos seus atributos eternos, e nós destacamos ali a bondade e a misericórdia, que nós vemos aqui claramente no verso 1. Deus é bondoso e misericordioso para conosco. Por isso nós temos que ser sempre pessoas agradecidas, e não pessoas mal agradecidas, pessoas ingratas, mas agradecer. Até aqui Deus tem cuidado de nós, tem nos ajudado, mas também nós vimos ali um outro motivo, tem a ver com a grande redenção de Deus que Ele efetuou para conosco, e ali diz: nos resgatou. Ora, eu sou amazonense, irmão Jonatas é de São Paulo. Há outros irmãos aqui que são do Paraná, mas há um casal ali que é do Maranhão. Tem outro estado aqui que está representado que eu não sei? Não? Ok? Deus salva pessoas de todos os pontos, de todos os lugares do mundo. E não só do Brasil, no caso eu limitei ao Brasil, não é? Mas não só do Brasil, Deus está realizando uma grande obra. E nós temos que ser gratos a Deus por isso, por essa verdade. E principalmente, irmãos, Deus tem resgatado as nossas almas da perdição eterna, não é? E nós temos que ser gratos ao nosso Deus por isso. Não podemos esquecer um minuto sequer. Quantas pessoas não têm nenhuma certeza de que um dia vão para o céu? E algumas até querem muito, mas nem sabem como fazer isso. E outras não estão se importando com isso. Talvez só na hora mais crítica da vida é que elas vão talvez se despertar, e eu espero que dê tempo. Outras não terão tempo, né? Olha, perderam o tempo que tinham. E essa redenção que o Senhor realizou em nossas vidas, como diz ali o verso 2, digam, vamos falar. Vamos aproveitar essa época para falar às outras pessoas. E nós vimos um terceiro motivo para nós então podermos
render graças ao Senhor e lembrarmos disso. As obras poderosas de Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. Ele também está nos guiando pelo caminho, o seu caminho, e também sobre as nossas necessidades. E está fazendo isso, na verdade, o tempo todo. Então, ao término dessa mensagem, eu pergunto, e eu lhe digo, responda honestamente. Você é uma pessoa que mostra gratidão? Não precisa responder para mim, responda para si mesmo na presença de Deus. Você é uma pessoa que mostra gratidão pela sua vida, pela família, pela igreja, porque você tem uma Bíblia, porque você pode orar a Deus, porque você tem amigos, porque você está vivo, porque estamos vivos. Nessa pandemia, tantos perderam a vida, né? Aliás, estão perdendo. Estão perdendo. E nós estamos aqui. Alguns dos irmãos aqui passaram por essa experiência e sabem que a coisa não é fácil. Temos que ser muito gratos ao nosso Deus. Ou será que nós somos pessoas ingratas? Sempre descontentes, sempre murmurando. E existem pessoas assim, têm tudo o que precisam, mas estão sempre murmurando, sendo ingratas, e sendo infiéis, e sendo desobedientes. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te bendizemos pela graça de Cristo em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, tem respondido às nossas orações. Porque o Senhor é um Deus sempre presente ao nosso lado, que nos abençoa, nos dá forças, nos ajuda. Nós te bendizemos, ó Deus. Que o teu nome seja sempre glorificado, não só neste culto, não só nesta hora, mas durante toda a nossa vida. Nós te agradecemos pela bênção maior, a bênção da salvação, porque um dia o Senhor Jesus Cristo nos comprou para Deus, entregando a sua vida na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. E hoje podemos aqui olhar para trás e nós queremos, ó Deus, ter um coração cheio de gratidão, cheio de alegria e de satisfação, porque nós sabemos que só o Senhor é quem pode satisfazer os desejos da nossa alma. Nós te agradecemos mais uma vez e pedimos por nossas vidas. Nós oramos em favor dos irmãos, das famílias, desta igreja. Abençoe, nos dê também uma boa semana e que cada instante nós mostremos gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e tem feito e ainda fará. Agradecemos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.